Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Elaine, educadora do Música Viva. Quero agradecer o convite da Sara para hoje estar aqui com vocês. E como estamos na Semana Mundial do Brincar, trago uma brincadeira que passa de pai para filho, de geração a geração. Pom, pom, pom. E a toada que eu cantei é uma toada de Bumba Meu Boi, do mestre Juca do Bolo, do Maranhão. Vamos então cantar Pom, pom, pom. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, comadre. Oi, compadre. Tudo bem? Tudo. Muito obrigada, Elaine, por esse momento gostoso que aquece nosso encontro. A música também é uma brincadeira com ritmos, com palavras, com corpo e acessa a alma. Olá a todos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês e fazer parte deste momento tão especial ocorrendo na Semana Mundial do Brincar. A Semana Mundial do Brincar é uma iniciativa da Aliança pela Infância que, através de muitos parceiros, conscientizam, aumentam, promovem ações do brincar. O Instituto Olinto Marques de Paulo participa desde a primeira edição e hoje nós temos, além da participação constante do Instituto, nós temos a alegria da participação de nascer um movimento com força nessa semana, que é o movimento São Paulo, Capital do Brincar, coordenado pela Lucy, do Instituto NOA. Esse movimento ele tem um chamado para todos nós, um chamado para transformar a cidade de São Paulo em uma cidade brincante, acolhedora, uma cidade educadora, onde o brincar ele deixa de ser um privilégio e ele passa a ser um direito de todos nós. Parece um sonho. E mas é um sonho possível, porque agora nós estamos juntos compartilhando esse sonho. E por mais que nossos braços estiquem, né, eles são limitados. Mas quando a gente dá as mãos um para os outros, eles ficam muito maiores, eles ficam gigantes e eles alcançam muito mais. Inclusive, nessa de dar as mãos, o Instituto acredita na força da união de esforços e a cada 10 curtidas que a gente tiver nessa live, nesse momento, nós doaremos uma cesta básica para o Canaã, Centro de Amparo de Reabilitação Canaã. Deixa eu ver aqui se o nome está certinho. Isso, fica lá no extremo sul de São Paulo. Muito obrigada por todos vocês. Nós já estamos... Deixa eu ver aqui quantas pessoas. Mais de 600 pessoas juntas. Que legal. Sejam muitos bem-vindos todos nessa live. Hoje nós temos a alegria de receber a Luísa Lameirão e a Sandrinha Epschmidt. Bem-vindas, muito obrigada pelo tempo, pela disposição de vocês de compartilharem conosco experiência e conhecimento. Eu vou apresentar vocês duas. Para mim é uma honra apresentar vocês duas, sou fã do trabalho de vocês. Como eu falei, é muito mais que currículo, né? Vocês são essas pessoas queridas, vocês são brincantes, vocês são educadoras. E eu vou começar com a Luísa, embora o currículo dela é muito grande, mas eu resumi aqui. Deixa eu dar uma lida. Luísa Lameirão, graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo,
foi professora de educação infantil e fundamental, coordenou por mais de 20 anos o Centro de Formação de Professores Waldorf, em São Paulo, docente em diversos cursos de especialização de professores e médicos, atua como consultora para as escolas no território nacional e internacional, cofundadora da Aliança pela Infância, idealizadora do programa Ilumina, destinado a educadores que atuam na rede parceira e direta do município de São Paulo, entre outros. É escritora e é mãe. E eu vou apresentar já a Sandra e depois eu deixo vocês fazerem um diálogo. A Sandra Eckschmidt é doutoranda na linha Educação e Comunicação pela Universidade Federal de Santa Catarina, é membro do Núcleo de Pesquisa Infância e Comunicação, Cultura e Arte, mestre em Educação na linha Educação e Comunicação, especialistas em jogos cooperativos, atualmente coordena a Escola Infantil Casa Amarela, e também a formação em Pedagogia Waldorf em Florianópolis. É consultora e parceira do projeto Território do Brincar, escritora e mãe também. Mãe, para mim, é sempre o mais alto nível do currículo. E eu não digo mãe só como uma função biológica, mas mãe como esse chamado divino mesmo de ser mãe. Então, muito bem-vindas. E agora é com vocês, tá bom? Eu vou iniciar só com uma pergunta, que é bem o tema da nossa conversa de hoje, brincar como alicerce da vida humana. E eu gostaria de pedir para vocês iniciarem falando que brincar é esse? Que brincar é esse que alicerça a vida humana? E qual o papel que nós, adultos, pais, professores, que papel a gente tem nesse brincar? Obrigada, Sara. Eu acho que a gente vai precisar desligar algum microfone. Você está escutando um chiado? Acho que é o teu. Pode ser, mas o meu pode ser. Tá, desculpa. É só porque eu estou ouvindo o chiado, né? Enfim. Então, obrigada, Sara. Obrigada pelo convite. Obrigado por todos que estão participando, né, tantas lives no mundo, né, participando desse encontro, né, em homenagem, pensando a Semana Mundial do Brincar, que está sendo tão diferente esse ano. E o nosso tema, como a Sarinha falou, é brincar, né, o tema é brincar alicerce da vida humana. E aí eu queria trazer um pouco de imagem para esse alicerce, para essa palavra, que ela é tão profunda, que eu queria compartilhar um pouco estender, né, aprofundar. E aí, logo que eu ouvi essa palavra, eu pensei numa casa, né, porque o alicerce é muito fácil, né, em construção a gente usa muito, né, é a fundação, a base de uma casa. E sem essa base não se constrói a casa. Porém, o alicerce da casa, ele é construído bem no começo, bem rapidinho. Não é tão rápido, mas ele é construído no começo. E a gente não tem vontade de olhar aquela parte, a gente tem vontade que as paredes subam, que a gente divida os espaços, que o telhado chegue. Porém, sem esse alicerce, a casa não vai ser construída. Mas tem essa tendência de querer que isso passe rápido, e aí eu pensei muito de como a gente observa, de como o brincar, ele está na nossa sociedade, né, assim. Eu acho que é um pouco senso comum, hoje em dia, de que o brincar é importante, que ele existe, que ele é pulsante, né, nessa primeira fase do ser humano, muito pulsante, porém tem uma vontade de que isso passe, de que a gente vá logo para outras coisas, talvez mais importantes, né? E essa coisa de passar, de puxar para frente, não deixa que a criança brinque, que ela, de forma inteira, né, que ela vivencie esse alicerce dela.
E aí, assim, para a gente pensar em como a gente iria trazer esse tema para vocês, a Luísa e eu pensamos em trazer 2 exemplos bem práticos, bem do cotidiano, da brincadeira da infância, assim, né? Primeiro porque acho que não dá muito para ficar falando sobre o brincar, né? O brincar é uma experiência vivida, ela está nesse âmbito do fazer, do estar, do ser. Então, quando a gente começa a falar muito sobre, a gente vai se afastando. Então, a gente achou que 2 exemplos, bem tentando chegar nesse alicerce, seria uma boa ideia, né? Partir disso. E outra coisa, de escolher 2 exemplos bem comuns, porque a gente se esquece de olhar para o que é comum no dia a dia. A gente também tem essa tendência de querer ver novidades. E a ideia é olhar realmente, prestar atenção para o que é comum. E isso também me faz pensar no momento que a gente está vivendo, onde as coisas comuns tomaram dimensões grandes nesses redutos familiares, né? Onde fazer comida, almoçar juntos, coisas tão comuns, estão sendo grandes encontros familiares, dividir as tarefas domésticas. Então, acho que é um bom caminho para a nossa conversa. A brincadeira que eu escolhi foi brincar de balançar, balanço. A da Luísa, não vou contar, não. Vou deixar de surpresa para depois, tá bom? Então, eu vou começar a falar desse balanço. Acho que a primeira imagem que aparece para a gente, quando a gente fala de balanço, é aquela coisa bem simples, 2 cordas, um assento, que muitas vezes é de madeira, mas não precisa ser de madeira, e esse impulso de vai e vem. Mas é interessante de quando a gente lida com memórias da infância, né, de adultos, a gente começa a perceber que as pessoas não lembram tanto do balanço, mas lembram da sensação de balançar. E aí eu queria contar para vocês que eu tenho uma irmã que trabalha comigo, ela é educadora também, e ela sempre fala assim, quando ela vê as crianças balançando, ou quando ela lembra do balanço, ela diz assim, nossa, eu lembro tanto da sensação de balançar, eu achava que a minha alma voava pelos ares, né? E é bonito porque essa sensação, ela é muito próxima de muitas pessoas, talvez com outras palavras, tem gente que diz que parece que está uma sensação de liberdade, de voo, de ascensão, enfim, de subida, mas, de qualquer jeito, essa sensação aérea é muito forte em todo mundo que tem essas memórias de balanço, né? Mas essa sensação aérea, ela é uma conquista para a criança, não é logo de imediato que a gente tem essa sensação tão maravilhosa, né? E isso é bem claro para pais de crianças pequenas ou também educadores de crianças pequenas. A gente fica horas a fio empurrando crianças, né? Levando para lá e para cá. Acontece com a gente, né? Isso fez muito parte do meu cotidiano, com meus alunos, com meus filhos, e sempre que pedem, eu vou lá balançar as crianças, né? E eu acho que de tanto balançar criança, e eu sempre costumo ficar na frente da criança, né? Eu gosto desse encontro de olhares, tem gente que fica atrás, mas eu fico na frente. Tem algo que começou a me chamar muita atenção, que foi a respiração da criança. E por que isso me chamou a atenção? Porque quando a criança começa, essas primeiras vezes do balanço, ela fica tão eufórica que ela começa assim, ou inspirar demais, né, assim, ou ela, com um monte de gargalhadas e gritos, expira, né? E essa reação de cada criança sempre me foi muito interessante de perceber,
que era uma mistura de ansiedade, de alegria, mas também com um pouco de medo, né, daquela sensação de estar com as perninhas, o pezinho fora do chão. E aí, assim, eu fui observando essa questão e também percebendo que quando a criança entrava nesse fluxo do ir e vir, essa respiração acompanhava o movimento da criança, o movimento respiratório. Ou era a respiração que acompanhava o movimento, né? Era algo que eu estava observando. E aí um dia, né, pensando nisso, fazendo essa relação, quão íntima a relação da respiração com o balançar. Perguntei, né, conversei com a Luísa e ela me disse uma coisa que eu achei tão bonita que eu queria falar com vocês. A Luísa que vai falar loguinho aí com vocês. Ela disse assim: Sandra, quando inspiramos, nos preenchemos de cosmo. E quando expiramos, agimos no mundo. Acho que foi assim, depois ela me corrija se não for. Mas eu achei tão bonito o que ela falou. Primeiro que tem esse tom poético dela, que não, né, é uma vertente própria dela, mas porque eu achei que fez muito sentido o que ela falou, dentro do que eu vinha observando do balançar. E comecei a perceber mesmo. Eu acho que a gente podia até tentar, assim, fazer isso agora, bem exagerado, né? Se a gente inspirar bem forte, assim, e depois expirar, a gente percebe que o mundo entra para dentro da gente, né? Isso é perceptível. E quando a gente expira, o meu mundo sai. Não é o mesmo mundo que entrou que vai sair, né? Então, dentro dessa relação, né, de perceber o balançar com a respiração, e embora eu esteja trazendo uma consciência bem forte nisso, e talvez alguém possa pensar, eu nunca pensei exatamente nisso, mas eu acho que intuitivamente todo mundo sabe disso. Porque eu vejo que toda vez que alguma criança na escola tem algum incômodo, que pode ser porque caiu, porque brigou, ou porque aquele dia está com sono, a professora, intuitivamente, ela leva a criança para um balanço. Não sempre, né? Mas muitas vezes. E aquele balanço de ir e vir vai acalmando essa criança. Outro exemplo bem característico é quando chega um bebê na casa de uma família, né? Mesmo que sejam pais de primeira viagem, se esse bebê está com algum tipo de incômodo, por exemplo, aquelas dorzinhas de barriga, a mãe, intuitivamente, ela pega essa criança no colo e começa a balançar a criança. E aí é tão interessante de ver, porque se essa mãe está sem tempo, está preocupada, está nervosa, ela pega a criança no colo e balança. Só que esse sentimento traz um tipo de respiração que traz um tipo de movimento que não acalma a criança, na verdade, né? Fica todo mundo agitado e a criança chora mais. Mas se essa mãe tem uma disponibilidade de balançar com calma essa criança, a criança vai se acalmar também. Então, olha só o que a gente juntou aqui. A gente juntou um movimento, que é um movimento de um brincar, que existe no mundo inteiro, em qualquer cultura, em qualquer situação de crianças existe. A gente juntou, então, esse movimento dessa brincadeira com a respiração, a parte bem orgânica do ser humano, com o sentimento dela. E tudo isso, esse ir e vir, essa brincadeira que é essencialmente rítmica, né, que se relaciona com o respirar e o sentir, ela se relaciona com esse âmbito do meio do ser humano, né, que é o âmbito do sentir mesmo. Que mais que eu queria contar para vocês? Só que assim, a criança ela vai evoluindo nisso, ela vai buscando autonomia, crescendo nessa
nessas possibilidades do balançar, não vai mais precisar da nossa ajuda, vai saber que a perninha leva para frente, para trás, ninguém precisa explicar isso vai ser aprendido espontaneamente. E aí tem um momento que acontece uma coisa muito especial, eu acho, pelo menos, né? Vocês viram, sou bem empolgada com esse assunto. Que a criança, ela começa a brincar com o ritmo do balanço, ela interfere no ritmo do balanço. Como ela faz isso? Ela já está crescidinha, ela está quase se despedindo dessa primeira infância quando isso vai acontecendo. Ela foi, voltou, mas agora ela quer balançar mais forte, ela quer balançar na diagonal, ela quer fazer um giro com aquele balanço. Só que o balanço, ele tem uma lei rítmica, como a corda. Pular corda tem uma lei rítmica também, né? Não adianta querer fazer, você pode inventar dentro de um ritmo. E a criança descobre isso sozinha, e ela então interfere no ritmo. Mas para ela interfere naquele momento, quando a criança vai até um ponto, ela inspira, né? Aí ela vai para frente, ela vai expirar. Nesse momento que vai ter essa troca, ela vai interferir no ritmo, e ela faz isso com o seu corpo. Isso não é pensado, tá, gente? Isso acontece. Pelas maravilhas da infância, do brincar. E aí ela vai interferindo, e aí muitas vezes ela levanta do balanço, ela fica em pé nesse balanço para que ela possa fazer força, com o pé, com a perna, com o tronco, e ela empurra esse balanço com mais intensidade nesse momento de virada, ela sabe exatamente o momento certo. E aí faz coisas bem, bem diferentes com o balanço. Mas uma das coisas que ela faz, que ela nos diz que faz, ela chama no jardim, eu vou pegar a folha mais alta da árvore. Ela fala isso pra gente, né? Alguns também falam assim, eu vou ver o que tem depois do muro da escola, depois do muro da casa, depois da cerca da casa, né? E aí sempre que a criança traz isso, eu acho bem bonito, porque é como se ela estivesse nos avisando que ela está se despedindo do jardim de infância e falando que está pronta para uma outra fase, né? Então, esse é um caminho um pouquinho do balanço, mas para que a gente pudesse ver que dentro dessa brincadeira tão singela, tão comum, tem algo de alicerce para a vida humana. Mas aí talvez vocês estão pensando, tá, muito legal, tal, mas o que eu vou fazer com esses balanços que estão balançando em árvores frondosas por aí, já que a gente está todo mundo em isolamento, né? A Sara pediu para falar sobre isso. E aí, eu fiquei pensando de lembrar para vocês de que o balanço, ele começa... O primeiro balanço do ser humano começa nos braços humanos. Então, aquele balançar de uma mãe, de um pai, de uma avó, que a gente faz com um bebê, é o primeiro balanço de uma criança. Então, o nosso primeiro balançar, nosso primeiro balanço são os braços humanos. E esses, tá bom, pode ser que a gente esteja com crianças maiores dentro de casa e que a gente não possa aproveitar esse balanço natural que existe no nosso próprio corpo. Talvez a gente tenha uma cadeira de balanço, talvez não, porque hoje em dia não se tem mais muita cadeira de balanço, é uma pena. Talvez se tenha uma rede. Rede faz parte da nossa cultura, né? Já é mais fácil. A gente tem do norte ao sul redes, né? Essa cultura da rede. Porém, pode acontecer que, de repente, bem agora, nesse momento, estou sem rede em casa. Então, quem sabe vocês têm um lençol grande em casa. Isso todo mundo tem. E aí, vocês podem pegar esse lençol,
pegar as 4 pontas do lençol e fazer tipo um saquinho, assim, um ninho, um casulo, e pendurar isso. Aí precisa achar um lugar na casa para pendurar. E dentro desse casulo, desse ninho, a gente pode pôr a criança para balançar. E se a gente puder cantar para essa criança que balança, então melhor ainda. Essa criança dentro desse casulo, né, desse ninho balançando, ela vai ter um acalanto, um aconchego, um lugar que a gente pode chamar de lugar mais de sonho, um lugar onde a gente tem a possibilidade de usar imaginação, de vir os devaneios. Esse lugar é tão precioso, gente, principalmente para esses momentos que a gente está vivendo. Esses ninhos, eles são muito comuns nos maternais de escolas de pedagogia Waldorf, então deve ser muito fácil de achar na internet. Porém, eu pedi para a Sara para a gente mostrar algumas imagens, eu tenho bem pouquinhas, é bem rapidinho, para mostrar para vocês algumas ideias dessa, e algumas inspirações, talvez. Pode ser, Sarinha? Uhum. Claro, pode ser sim, Sandrinha. Deixa eu colocar já. Eu consigo ver? Você está acompanhando a gente também pelo WhatsApp? Pelo Facebook no celular, não? Não, não. Não? Então eu não consigo O Daniel já ver. está colocando. O Daniel já está colocando as imagens. Então tá, posso falar de uma por uma, sim? Eu vou falar Pode. Tô cega, vou falar assim. Mas eu sei o que eu pus, né? Então a primeira é de um casulo amarelo, é isso que vocês estão vendo? Exatamente. Então, esse é só... Ah, obrigada, Sara, assim ajuda muito. Então, esse não é apenas um pano, né, de brincadeira, e que a professora fez isso. Então, ela juntou essas pontas e fez esse casulo, só para vocês terem como ideia. Depois disso, pode trocar. Tá no mesmo. Daniel. E? Daniel. Ah, já trocou. Então, o segundo também é a mesma ideia do casulo, só que esse é uma forma que a gente usa aqui na Casa Amarela, que é em Florianópolis, que é uma rede de pescar, e a gente usa fora de casa. Por quê? Porque ela fica durante o dia, noite, sol, enfim. E é muito típico da nossa cultura aqui perto de praia, né? Então, essa é uma rede, só para vocês terem uma ideia, assim. Pode passar, Sarinha. Ainda bem que são poucas fotos. Bom, chegou a próxima. Então, esse é uma coisa que eu não falei, mas eu queria muito lembrar vocês dos cestos. A gente tem cestos em todos os lugares do nosso país, e um cesto é um ótimo balanço, nesse formato mais casulinho, mais aconchegante. Pode passar. Isso. Você viu, dona Luísa? Então, esse é a rede, era só para lembrar dela, que ela é tão boa,
que traz esse espaço sonhador para a criança. Pode passar, Sarinha. Ou Daniel, ou sei lá quem está passando. Foi os 4, né? Tem mais um só, que esse que eu achava bem importante. Sou eu. Bom, acho que não vai rolar. Tem um delay, Sandrinha. Se você puder ir falando, porque acho que ele está tentando buscar. Então, a última imagem é uma imagem que não fui eu que fiz. Ai, que chata! É ruim isso, né? Então, é uma imagem que, na verdade, foi a Mônica, a professora Mônica, que fez dentro da sala dela. Em Florianópolis, a gente tem, às vezes, períodos de 2 meses de chuva. Agora, por acaso, a gente está em seca, mas existem momentos muito longos de chuva que a gente fica muito tempo dentro de casa. E aí, ela pegou uma escada com as crianças e, na escada, pendurou 2 cordas e sobre essa escada puseram alguns pelegos, que também é bem típico daqui, dessa região, e fez um balanço que eu achei muito interessante, porque ele tem uma qualidade bem diferente dessa de casulo, de aconchego, de mais individual. É um balanço coletivo, né, que traz muitas aventuras. Então, essas imagens eu trouxe só assim para dar uma vontade de fazer balanço dentro de casa, ou em qualquer lugar que vocês estiverem, que é possível, tá bom? Eu acho que eu vou finalizar e vou passar a palavra para a dona Luísa, que vai contar a surpresa, a próxima brincadeira. Obrigada. Pronto, né? Muito boa tarde a todas essas queridas pessoas, educadores e educadoras que estão nos ouvindo. 1.200, Luísa. Nossa Senhora! Eu tinha lido 1,5, já estava achando assim, o que significa isso? Mas tudo bem. Então, meus queridos, em primeiro lugar, eu queria fazer alusões a essa maravilha que a Sandra descreveu para vocês, como uma criança vai, desde o balanço no colo da mãe, se tornando autônoma e tentando cada vez mais descobrir formas de fazer da sua maneira, como ela quer, como ela decide. Essa é uma trajetória incrível, da total dependência do adulto nos seus braços, até o que elas podem fazer num balanço. E essa atividade autônoma da criança é o que nos torna verdadeiramente saudáveis e humanos. Cada um de nós quer ser autônomo na vida. Quer ser autônomo não porque perdeu o emprego, como acontece agora, mas quer ser autônomo em suas decisões, em seus propósitos. E desse ponto de vista, todo brincar da criança, se parte dela como uma atividade inerente a ela, vai levar a um ganho de autonomia. Um ganho de autonomia que torna essa atividade a base da possibilidade da liberdade humana. Então, liberdade sem nenhuma conotação de falta de limite, isso para mim seria libertinagem. Liberdade é poder escolher, a partir de uma necessidade interior, o que vai fazer da própria vida. Então, isso é o ponto alto do brincar. O brincar tem essa qualidade de levar adiante uma necessidade humana ao seu extremo.
E depois, quando nos tornamos adultos, será que conseguimos fazer isso no nosso trabalho? É uma boa pergunta. O trabalho que nos dá uma relação com a sociedade, ele é totalmente proporcional ao tanto que a criança brincou autonomamente na infância. Então, este é um aspecto que eu queria pegar da fala da Sandra, como ela mostrou tão lindo como o brincar no balanço chega à sua autonomia máxima. Depois, outra coisa que eu gostaria de me referir, que ela também se referiu, porque afinal o tema é o mesmo, é que alicerce pode ser de uma casa. E a primeira casa do ser humano é o seu próprio corpo. Então, é um alicerce bem interessante de descoberta dessa nova casa. Mas pensando em tudo que pode ter alicerce, a gente pode chegar a muros, a edifícios, a pontes. E, na verdade, na vida humana se trata de construir pontes. Pontes entre o ser humano e a natureza, pontes entre um ser humano e outro, pontes entre aquilo que eu mais quero dentro de mim e como eu externalizo isso. Então, é uma ponte que vai do meu interior para o meu exterior. A criancinha vai acolhendo de fora, gera mundo interior, para depois poder ir para fora com toda a intensidade. E nesta semana, a temática do brincar foi o brincar entre céu e terra. Qual é a maior ponte entre o céu e a terra? Várias mitologias se referem a isso, vários contos se referem a isso. A maior ponte entre céu e terra, ela é visível quando na atmosfera há uma união propícia de luz e água. Essa ponte é o arco-íris. Por que será que as crianças amam arco-íris? E por que será? Eu, quando era criança, tinha tantas crendices. Se você passa embaixo do arco-íris, você vira menino. Ou não vai até o fim do arco-íris, lá tem um pote. Enfim, o arco-íris é algo visível e faz essa ponte. Mas a minha brincadeira não se trata de pontes, não se trata de alicerces em especial, e se trata de um âmbito do brincar que, na verdade, se revela logo ao nascer. A criança nasce e, quando ela sai do útero materno, aonde ela estava escondida, ela abre as suas janelas para o mundo. E bem devagarinho vai percebendo o que está ao seu redor. E o que está ao seu redor pode desaparecer e depois voltar. E como é difícil para alguns bebês quando a mãe desaparece atrás da porta, ou quando a mãe desaparece pegando alguma coisa dentro do armário, ou quando a mãe simplesmente desaparece atrás da cortina porque foi fechar ou abrir a janela. Por que será que esse desaparecer sensorial, visível, pode causar tanto estranhamento às crianças? Porque essas janelas para o mundo é que vai dando confiança a ela que a sua própria casa, o corpo, está entre outros que inicialmente é muito fortemente a mãe, entre outros que é toda a família, entre outros que são os irmãos,
entre outros, que é a primeira ida à escola. Mas a criancinha, ela é tão perceptiva, mas ainda tão no miúdo, que se eu escondo os meus 2 olhos, ela acha que eu desapareci. Ela também se esconde e acha que eu desapareceu. O que é isso que acontece? É que o olhar é a primeira coisa que o ser humano se apropria. É o primeiro âmbito. Então, saiu da frente do olho, onde foi parar? E onde foi parar pode ser compensado pela voz humana. A mãe desapareceu atrás da porta, desapareceu atrás da cortina, ou pegou uma coisa dentro do armário, mas ela fala, ela canta para a criança e ela mostra a sua presença. Então, esse brincar, que uma hora aparece, outra hora desaparece, todas as culturas chamam de esconde-esconde. E é interessante porque até no dicionário está lá escrito esconde-esconde. Só que tem tantos outros nomes tão mais interessantes. Bacondê, manjar, tempo será, escondida, são muitos nomes. E o mais interessante é que, do ponto de vista da origem, a palavra esconder quer dizer ocultar, quer dizer perder de vista, de novo o olho, perder de vista, manter fora do alcance dos olhares e do conhecimento para outra pessoa, para outrem. Gente, a nossa vida perceptiva é a base do nosso conhecimento. E aquilo que está escondido não está só escondido do ser humano dentro do ventre materno, que a gente não sabe exatamente qual vai ser a surpresa no nascimento de uma criança. Mesmo com todos os exames atuais, eu vou fazer um parênteses, uma grande amiga e educadora em Portugal engravidou do seu 2º filho e diagnosticaram que a criança teria síndrome de Down. E ela teria a chance de fazer um aborto sem nenhum perigo de estar cometendo um crime, um aborto legal. E essa mãe disse, eu não farei isso. E passou a gravidez inteira na certeza que a criança nasceria saudável. E a criança nasceu saudável. Então, os exames, algumas vezes, eles permeiam o escondido da vida intrauterina, mas não acertam 100%. Então, muito mais do que escondido na vida intrauterina, o ser humano está escondido para o conhecimento humano. Conhecer o ser humano requer uma qualidade de observação e de estudo que vai além daquilo que normalmente a gente encontra nos bancos escolares, mesmo nos bancos das universidades para se formar como educador. Quais são as maneiras de brincar de esconde-esconde? Eu escondo uma coisa e todo mundo procura. Uma criança se esconde, todos os outros vão procurar. Tem várias maneiras de brincar de esconde-esconde. Num passeio na natureza, eu posso achar um tesouro. E aí eu escondo. Quem adivinha o que eu encontrei? Mas encontrar traz uma leveza e uma felicidade que não é à toa que tradicionalmente se esconde alguma coisa na Páscoa.
se esconde alguma coisa que hoje virou os ovos de chocolate, mas não foi sempre assim. Ou seja, procurar o que está escondido é um anseio do mais íntimo do ser humano. E é muito interessante que muitas vezes nós já esgotamos todos os tipos de objeto possíveis de serem escondidos. Estamos numa viagem longa. Eu fiz viagens longas com meu filho constantemente, porque minha mãe morava a 430 quilômetros da minha casa. E eles amavam ir para a casa da avó. E no caminho, tudo que tinha para entreter já tinha passado. Então, nós brincávamos de olhar nuvens. Eu vi um passarinho. Nossa, o passarinho se escondeu embaixo da grande nuvem. Eu vi uma nuvem enorme, parecia um touro, parecia um cavalo galopando. Daqui a pouco, ele sumiu. E esse olhar para as nuvens é um olhar para o céu. É um olhar para o céu, e quando a nuvem é branca, sobre o céu azul, que agora, até em São Paulo, a gente tem tido isso, é tão especial como essas nuvens trazem um brilho de luz que, conforme vai passando as horas do dia, veste as nuvens de outras cores. As nuvens podem se vestir de dourado, as nuvens podem se vestir de róseo, as nuvens podem se vestir de cinza, as nuvens podem se vestir de prateado. E é interessante porque nas nuvens nós não estamos lidando só com a forma das nuvens, que às vezes parece passarinho, às vezes parece cavalo, mas nós também estamos lidando com a cor. Que cor é essa que desapareceu? Que cor é aquela que apareceu? Isso é trabalhar a vida interior da criança e povoá-la de boas imagens, de imagens verídicas, de imagens de encontrar algo que possa ser nutritivo. Então, não é para esconder qualquer coisa. Esconder moeda, eu tinha um tio que escondia moeda. Chegava uma altura, eu me chateava com aquilo, não queria saber de moeda, eu não queria guardar moeda. Então, era muito interessante qual é o tesouro que está escondido. E as nuvens nos levam à vida da imaginação. E os tesouros mais escondidos, a nossa voz pode levar quando contamos algo para uma criança. E contar algo é diferente de ver algo na tela. Porque quando eu vejo na tela, eu não tenho a possibilidade de fazer a minha transição de uma nuvem para outra. A nuvem vem pronta. E quando eu apenas conto com as minhas palavras, as crianças podem imaginar tudo, como era o castelo, como era a princesa, como ela se vestia. Mas, muitas vezes também aparecem em certos contos cenas bem duras e bem fortes e que só causarão medo se eu tiver a imagem pronta. Porque uma criança vai criar a partir de si a imagem que ela consegue vivenciar naquele momento. E se ela, por um acaso, se vincular outra vez a uma história, pronto, ela vai vivenciar de outra maneira. Mas eu, como a Sandra já se referiu, eu amo poesia e eu busco, para cada vez que eu falo, poesias que digam respeito ao que eu estou falando. E dessa vez foi incrível. Uma poesia de um poeta, para mim, completamente desconhecido,
de Patos de Minas, e Minas Gerais é muito, muito fértil em poetas, porque tem uma maneira de falar que já é poética. E ele fala de como um adulto brinca de esconde-esconde com a criança que ele foi. É tão bonito que eu quero ler para vocês. Tempos idos, tempos de pés no chão e de bolinhas de gude. Oh, saudades de ser criança. Mas a criança em mim não morreu, só se escondeu dentro de mim. Quando eu tento achá-la, procuro em meu coração, onde guardo as lembranças de um menino levado, sapeca e muito curioso. Agora, sendo homem feito, não canso de procurar em mim essa tal criança e sua ingenuidade. Quando a acho, sinto-me feliz, porque foram tempos, bons tempos, onde essa criança corria riscos incalculáveis. Mas essa criança vingou e se tornou ser humano adulto. No final, brinco de esconde-esconde com essa criança e finjo que não sei onde ela se esconde. Eu espero que nossa busca pela criança que fomos seja o maior norteador do nosso convívio com as crianças, independente de sermos pais, avós, padrinhos ou educadores que optaram por essa profissão tão desafiadora, mas tão maravilhosa, que é ser educador de criança. Muitíssimo obrigada por me ouvir. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Sandrinha. Eu ficaria aqui o dia todo ouvindo vocês. Acho que você precisa fechar o microfone, Lu, por favor. Ah, é verdade. Ainda por cima tem sinfonia canina aqui do meu lado. Vocês ficaram ouvindo isso? E aí eu ouvindo você e ouvindo a Sandrinha, acho que agora foi... Minha cabeça está nas nuvens, como você trouxe. E eu lembrei, né? Eu sempre, quando eu vou trabalhar, eu vou com a minha filha, eu deixo ela na escola e vou para o trabalho. E realmente, o que eu vejo muitas vezes, eu ouço a buzina, eu vejo o trânsito, eu vejo o pessoal, né, fazendo coisa errada, eu vejo um monte de coisa assim. E a minha filha não, ela vê o passarinho, ela olha as nuvens, ela olha a flor desabrochando. Então, como eles ensinam a gente, né? E como a gente precisa educar esse nosso olhar como um olhar de criança, né? Às vezes um olhar de turista, né? Que a gente chega em algum lugar e quer saber, né? De curiosidade, acha tudo bonito. E quem mora lá já conhece todas as coisas, né? E já fala, isso não é legal. Então, que a gente possa se despir desse olhar de adulto, né? Que a gente vai adulterando ao longo do tempo. Eu queria só ler algumas coisas para vocês verem coisas maravilhosas. A gente está em 1.300 pessoas, muitos comentários, a gente não vai conseguir falar de todos, mas tem algumas coisas que falam aqui. Deixa eu ver. A Josi falou assim, Josi Grunder, a voz da Luísa é música para nossos ouvidos. A Aureni Lima, brincar é ir à busca, autonomia e poder de si, a partir das relações e interações, apropriar-se de suas possibilidades e avançar a novos saberes. A Adriana, ela falou uma coisa, e eu queria só estender um pouquinho que ela fala assim, eu tive uma infância com muitas brincadeiras, gostaria que minha filha vivesse a metade do que eu vivi na minha infância, né? E eu acho que muitas pessoas têm esse sentimento, né, de às vezes de pensar que, puxa vida, no meu tempo era assim, no meu tempo eu brincava de esconde-esconde, né, no meu tempo eu balançava numa árvore,
E por mais que talvez nesse momento, principalmente, a gente não consiga se balançar numa árvore e nem brincar de esconde-esconde na rua, neste exato momento, mas a gente pode brincar de esconde-esconde em casa, né? A gente pode puxar o cobertor e brincar, a gente pode se balançar como a Sandrinha trouxe, né? Às vezes aqui em casa a gente pega o lençol e minha filha fica deitada e a gente arrasta ela pela casa toda, assim, fazendo, né, um tour com ela. Então, a gente tem muitas possibilidades quando a gente está com as nossas cabeças nas nuvens, como a Luísa falou. Acho que é deixar de olhar um pouquinho para os lados, que a gente sempre olha, e olhar um pouquinho para o céu, né? Acho que isso vai fazer muita diferença na vida de todas nós. Eu tenho uma última pergunta aqui, que faz parte, inclusive, desse movimento que está nascendo agora, que é o São Paulo, Movimento Capital do Brincar, que é como você imagina São Paulo sendo a capital do brincar. Então, essa é a última pergunta, depois a gente vai para as considerações finais e a gente encerra. Vou pedir só para ser curtinho, embora apareceu 2 minutos, foi muito rápido tudo, mas a gente já está chegando ao final, tá bom? Óleo também. Precisa ligar o microfone? Tá desligado, Lu. Tá desligado. Então, São Paulo, eu não nasci nessa cidade. Vim parar aqui por uma escola. E São Paulo é amado por muitas pessoas que moram aqui. Por que será? O que será que São Paulo tem que pode ser encantador? Mas, para uma criança, São Paulo precisaria ter uma praça em cada quarteirão. Porque as casas são pequenas, porque os espaços são menores, mas São Paulo tem o melhor solo do estado. Isso eu aprendi com meu irmão agrônomo, porque eu sou encantada com as árvores em São Paulo. Como elas crescem, como elas florescem. E crescer e florescer como um ipê demanda muita firmeza no solo, muita luz e muita água. Então, há de ter muito solo para uma criança crescer firme, alta, frondosa e colorida como um ipê. Basta que nós cultivemos. Então, qual é o cultivo necessário? Qual é o cultivo necessário? O educador não interferir criando rotinas superlotadas na vida das crianças e nem exigindo que as crianças cumpram as atividades que ele decidiu, mas que as crianças possam de verdade brincar. E elas conseguem brincar num cantinho dentro de um cesto ou de uma caixa que chegou um presente grande da mãe. Sandra? Bom, acho que isso não é algo que pode ser respondido, né? Não. Da gente estar junto. Não dá para responder de uma só coisa, mas dá para saber que dá para cultivar. É só isso que eu queria dizer. Imagino. Mas o que eu acho, assim, é que a gente está tendo, durante esse momento de quarentena, várias dicas, né? De silêncio, de tempos, de espaços, e que a gente podia aproveitar essas dicas do nosso isolamento social para que, quando passar tudo isso, para que a gente cultive, né? Como a Luísa está dizendo, essa palavra tão bonita, para que a gente cultive isso, né? Dentro dessa cidade, para que a gente peça isso, que a gente não esqueça, que a gente
é um direito, não é direito só das crianças, é um direito humano, né? Ter uma cidade assim. Então, é isso que eu tenho para falar sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada a vocês pelo tempo de vocês. Muitíssimo obrigada a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos em 1.300 pessoas, então uma grande ciranda, um grande balanço coletivo, né? Se a gente tem essa imagem, que a gente possa se balançar, né, nesse movimento do brincar, que a gente possa descobrir por nós mesmos o quanto o brincar ele é fortalecedor, o quanto ele fortalece o nosso alicerce da vida humana, como o tema mesmo se propõe a esse. Amanhã a gente vai estar de novo, nós estamos aí uma semana toda com vários convidados. Amanhã a gente vai ter o Cláudio Tebas e o Álvaro Lagos. A transmissão vai ser pelo SP, Capital do Brincar, e vai ser retransmitido aqui pelo Instituto Olinto. E eu quero agradecer imensamente todos vocês. Que nesse tempo a gente possa realmente buscar ser ponte, né? Ser mais ponte do que muro. Eu acho que tem um vírus lá fora fazendo com que a gente volte para dentro, né? E que a gente possa realmente olhar um pouco para o céu, como foi dito hoje, e saber o que a gente pode fazer para se conectar com o outro. Né? A gente pode se conectar com os nossos filhos, a gente pode se conectar com o marido, com mãe, com avô, com amigos, com vizinhos, né? Eu nem sabia quem eram meus vizinhos até a quarentena, olha isso. Né? Então, nem só de Covid vive essa quarentena, né? Vive de coisas muito bonitas, que basta a gente querer ser ponte e querer fazer essa travessia. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. E até amanhã. Só mais uma coisa, pode ser? Claro! Opa. É só para dizer que eu gostaria que eles procurassem escondido o segredo que vive no coração de cada um. Que lindo! Tá aqui, né? É só a gente procurar que a gente vai achar, né, Luísa? Então, tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada.